Kinea Securities, é sobre esse fundo imobiliário que vamos conversar no vídeo de hoje. Esse que, na minha visão, é um dos melhores fundos imobiliários de papel que temos na Bolsa Brasileira. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu vou te apresentar a tese de investimentos do Kinea Securities e, claro, eu apresento os motivos pelos quais eu acredito que esse fundo imobiliário é um dos melhores fundos imobiliários de papel que temos disponíveis para investir hoje. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo e vamos começar o vídeo, claro, como sempre, analisando o relatório gerencial do Kinea Securities. Antes de investir em qualquer fundo imobiliário, é muito importante que você, investidor, saiba exatamente onde esse fundo imobiliário aloca o seu patrimônio, onde ele investe, quais são as suas principais estratégias. No caso do Kinea Securities, é um fundo imobiliário que tem como objetivo principal obter renda com a aplicação em certificados de recebíveis imobiliários. Então, esse é um fundo que basicamente investe a totalidade do seu patrimônio em papéis, ou seja, em títulos de renda fixa atrelado ao mercado imobiliário. Então, esse fundo ele compra CRIs, recebe juros e os juros que são recebidos, as correções monetárias que esse fundo recebe, acaba sendo distribuída aos seus cotistas na forma de rendimento, lembrando, rendimento esse isento de imposto de renda. Esse é um fundo imobiliário já bem relevante no mercado, então é um fundo imobiliário que tem um patrimônio líquido já próximo de 2 bilhões de reais. Hoje o patrimônio líquido desse fundo é de 1,7 bilhões de reais e é um fundo imobiliário também bem relevante em termos de número de cotistas. Você pode reparar que é um fundo que tem mais de 247 mil cotistas. Então, é um fundo imobiliário já bem conhecido do mercado, é um fundo imobiliário que é relevante em termos de patrimônio e também em termos de cotistas. Outros pontos de destaque logo nessa primeira página do relatório gerencial do Kinea Securities é que é um fundo que já tem um bom tempo de estrada, então é um fundo que foi lançado lá no ano de 2020 e, conforme veremos mais adiante, é um fundo imobiliário que apresenta uma boa performance desde o seu lançamento. Outro ponto que gosto nesse fundo imobiliário é que não há a cobrança de taxa de performance. Você pode ver que o fundo ele não cobra taxa de performance. E, como eu já disse em vídeos anteriores, a não cobrança de taxa de performance significa que todo o alfa gerado acaba indo para o bolso do cotista. E, claro, isso no longo prazo se traduz em uma rentabilidade maior, se traduz em mais patrimônio do investidor. E um outro ponto que eu quero destacar aqui é que esse fundo ele cobra uma taxa de administração de 1,2% ao ano. Não é a menor taxa de administração do mercado, mas é uma taxa de administração que é justificada, que ela se paga em função do bom portfólio do fundo, em função da sua boa alocação, em função da sua performance histórica. Então, apesar de não ser a menor taxa de administração do mercado, é uma taxa de administração que é justificada pelo trabalho que a gestão tem desenvolvido em relação ao Kinea Securities, tudo bem? Para se tornar sócio do Kinea Securities, você não precisa nem mesmo de R$ 10. Isso porque o preço da cota do fundo hoje no mercado está sendo negociada ao valor de R$ 8,78. Então, com menos de R$ 9, você pode se tornar sócio de um bom fundo imobiliário. Em termos de dividend yield, você pode ver que nos últimos 12 meses o Kinea Securities apresentou um dividend yield de 13,10%, o que é uma baita rentabilidade, visto que sobre os rendimentos de fundos imobiliários não há cobrança de imposto de renda. Então, é 13% de dividendo isento de imposto de renda. Claro, isso também é um fator que contribui para que o investidor ele tenha um patrimônio maior no longo prazo. Em termos de PVP, você pode ver que basicamente o fundo negocia no seu valor justo. Isso porque o preço da cota patrimonial desse fundo hoje é de R$ 8,80 e você pode ver que o fundo negocia basicamente ali bem próximo desses 8,80, ou seja, o preço da cota do fundo está em 8,78. Então o fundo basicamente negocia no seu
valor justo. Em termos de liquidez diária, é um fundo imobiliário que apresenta uma boa liquidez diária. Então, diariamente é negociado mais de 6 milhões de reais envolvendo as cotas do Kinea Securities, ou seja, é muito fácil o investidor montar e desmontar a posição em relação a esse fundo imobiliário. Já em termos de valorização, é um fundo imobiliário que nos últimos 12 meses apresentou uma valorização de 18,97%. Em termos de dividendos, você pode ver que ao longo dos últimos anos é um fundo imobiliário que em média distribui entre 9 e 10 centavos de dividendos por cota todos os meses aos seus acionistas. Analisando o gráfico de distribuição de dividendos desse fundo, o que chama a atenção é justamente o final do ano de 2021 e primeira metade do ano de 2022, onde esse fundo imobiliário consistentemente distribuiu dividendos bem acima da média. Então, o fundo chegou a distribuir até mesmo 15 centavos por cota aos seus cotistas nesse período. O que aconteceu nesse período é que, ao final do ano de 2021 e início do ano de 2022, a inflação acumulada ao longo dos últimos 12 meses esteve em um patamar superior a 2 dígitos. E como esse é um fundo imobiliário que tem uma estratégia bacana de alocar parte do patrimônio em títulos atrelados ao IPCA e parte do patrimônio atrelado a títulos vinculados ao CDI, é um fundo imobiliário que consegue proteger o investidor da inflação. Então, parte do patrimônio está atrelada ao CDI, parte atrelado ao IPCA. E essa parte atrelada ao IPCA, ela captura a inflação e transforma isso, traduz isso em dividendos aos cotistas. Então, em períodos de inflação alta, como foi final de 21, início de 2022, esse fundo imobiliário conseguiu traduzir essa inflação alta em uma distribuição de dividendos maior ao cotista. E é por isso que eu gosto desse fundo imobiliário. Veja que é um fundo imobiliário que, quando a inflação ela ganha tração, ela acelera, é um fundo imobiliário que consegue proteger o investidor, porque essa inflação acaba sendo repassada em forma de dividendos. Um outro ponto forte desse blend IPCA e CDI é que, quando o IPCA, ou seja, quando a inflação ela volta para patamares mais comportados, você pode ver que é um fundo imobiliário que diminui a sua distribuição de dividendos, mas essa distribuição de dividendos ela acaba meio que ficando numa faixa de distribuição entre 8 e 10 centavos por cota. Isso porque é um fundo imobiliário que também tem uma parcela do patrimônio exposta ao CDI. E como nesse período o CDI esteve alto, então essa parcela do patrimônio ajudou o fundo a manter esse patamar de distribuição de dividendos entre 8 e 10 centavos por cota. Então, a forma como a alocação desse fundo é feita me agrada, porque quando a inflação acelera, o fundo consegue traduzir isso em dividendos maiores, então protege o investidor contra a inflação. E quando a inflação ela desacelera, volta para patamares mais normais, é um fundo imobiliário que reduz a sua distribuição de dividendos, mas mesmo assim mantém essa distribuição dentro de uma faixa até previsível. Olhando para o futuro, o que pode acontecer com esse fundo imobiliário é essa distribuição, que hoje está em 9 centavos por cota, cair ali para 7, para 8, em determinado mês pode chegar a ser mesmo até 6 centavos por cota, mas veja que para isso acontecer, teríamos que ter uma taxa de juros relativamente baixa e, claro, teríamos que ter também uma inflação bem controlada. Mas, de qualquer forma, eu gosto desse fundo imobiliário porque ele apresenta uma capacidade muito grande de defender o patrimônio do investidor contra a inflação ao longo do tempo. E tem uma previsibilidade de distribuição de dividendos bacana, beleza? Chegamos, então, à estratégia de alocação desse fundo imobiliário e, conforme eu disse para vocês, é uma estratégia que eu gosto bastante. Então, você pode ver que hoje 57% do patrimônio do fundo está atrelado ao IPCA, 40% do patrimônio atrelado ao CDI e uma pequena parcela, uma parcela de 2,8% atrelado à Selic. E eu gosto muito dessa estratégia de alocação porque é um fundo que não é excessivamente CDI e não é um fundo que é excessivamente IPCA. Inclusive, eu gosto de fundos imobiliários que têm
essa característica de ter uma parcela maior do patrimônio exposta ao IPCA, porque em épocas de inflação mais alta, é um fundo imobiliário que, consequentemente, consegue proteger o patrimônio do investidor, consegue proteger a carteira do investidor contra a inflação. E é isso que eu gosto nesse tipo de alocação. Então, hoje, é uma estratégia de alocação que muito me agrada. A estratégia de alocação por setor também me agrada, porque é um fundo imobiliário que não tem concentração excessiva em um único setor. Veja que o setor que tem maior representatividade hoje para o portfólio do fundo é o setor de escritórios, que é um setor bem tradicional e, conforme você verá, os CRIs de escritórios desse fundo imobiliário são CRIs que possuem bons devedores e também, em sua grande maioria, boas garantias. Outra exposição bacana que esse fundo tem é essa exposição ao segmento logístico. Então, o segmento logístico representa quase 20% da alocação desse fundo imobiliário. E eu gosto bastante porque, normalmente, os CRIs de logística possuem como garantia da operação alienação fiduciária de galpões logísticos. E conforme a gente percebe, a demanda logística do país hoje é muito grande e é um segmento que deve atrair mais investimentos, deve crescer ainda mais. Então, são garantias que, em caso de eventual inadimplência do CRI, são garantias que o fundo ele consegue vender com certa facilidade. Então, isso acaba também diminuindo o risco desse fundo imobiliário como um todo. Ainda dentro da alocação por setor, eu também gosto bastante dessa exposição ao setor de shoppings. Então, quase 11% do patrimônio do fundo está exposto ao segmento de shopping, que também é um segmento bem resiliente aqui no país. E você verá que os devedores desse fundo imobiliário no segmento de shoppings são devedores excelentes, são devedores que dificilmente darão algum tipo de problema. Então, aqui você vai encontrar devedores como Pátria Malls, você vai encontrar devedores como, por exemplo, o fundo imobiliário VISC. Então, são devedores que dificilmente entrarão em inadimplência com os CRIs que detêm o Kinea Securities. E, por fim, chegamos aos segmentos que podem ser considerados mais arriscados. Então, residencial com 18,4% e residencial pulverizado com 21,4%. O que diminui o risco dessas operações é que já são CRIs que não têm como característica serem CRIs high yield, e você vai ver que o fundo ele tem um portfólio muito bem diversificado e, em sua grande maioria, com boas garantias. Então, essa estrutura de alocação reduz bastante os riscos desse fundo imobiliário. Então, essa estratégia que o Kinea Securities tem hoje muito me agrada, porque tem uma concentração maior em setores mais perenes, em setores que têm ali bons devedores e acabou evitando alguns setores que têm um tipo de risco maior. Então, esses pontos muito me agrada no Kinea Securities. Já em termos de carrego, você pode ver que o fundo hoje tem um carrego bem interessante. Então, os CRIs do tipo IPCA hoje estão remunerando inflação mais 10,46, então um ótimo carrego. E os CRIs do tipo CDI hoje têm uma taxa média em relação à marcação a mercado de CDI mais 3,11%. Então, é um carrego bem atrativo para quem investe no Kinea Securities hoje. Chegamos, então, à carteira de CRIs do Kinea Securities. O primeiro ponto que destaco aqui é que é uma carteira muito bem diversificada. O fundo hoje, ele possui já mais de 90 operações. Então, o fundo hoje possui 96 CRIs no seu portfólio. Então, a carteira é bem grande, muito bem diversificada, e nenhum CRI isoladamente representa mais que 3,4% da carteira. Isso é importantíssimo, porque em caso de inadimplência, em caso de problema com o CRI, o resultado do fundo ele acaba sendo impactado, mas não é aquele impacto gigantesco, grotesco, aquele impacto capaz de reduzir drasticamente a distribuição de dividendos desse fundo imobiliário. Então, essa diversificação de carteira é um dos pontos fortes do Kinea Securities. Outro ponto de destaque dessa carteira é justamente o portfólio de devedores. Então, é uma carteira que tem bons devedores.
Dentro da carteira de devedores do Kinea Securities, você encontra, por exemplo, outros fundos imobiliários, como é, por exemplo, o BROF, como é, por exemplo, o VISC, como é, por exemplo, o TEP. Você encontra aqui o HSLG, você encontra o VILG, dentre outros fundos imobiliários que também podemos notar nessa carteira. Como é, por exemplo, o caso do TRX e também o caso do próprio Pátria Malls. Em termos de empresas, podemos encontrar boas empresas aqui, como é, por exemplo, o caso da MRV, como é, por exemplo, o caso também da JHSF. Então, é um fundo imobiliário que tem uma carteira bem interessante de devedores. Sem contar que há alguns empreendimentos também bastante interessantes, como é, por exemplo, esse empreendimento do Extrema Business Park. E por que eu friso isso? Simples, porque, por exemplo, é um ativo numa localização bem interessante. Então, em caso de inadimplência do CRI, por exemplo, provavelmente é um imóvel que o fundo ele consegue comercializar de forma bem tranquila. Acredito que vai acontecer esse problema com esse empreendimento Extrema Business Park? Claro que não, mas só para exemplificar aqui alguns pontos que o investidor ele tem que ficar atento, beleza? Um outro ponto que não pode faltar na análise de um fundo imobiliário de papel, na análise de um fundo imobiliário de CRI, é justamente você verificar as garantias que estão atreladas aos CRIs que compõem o portfólio do fundo imobiliário. E no caso do Kinea Securities, o que podemos verificar é que é uma carteira de CRIs que, em sua grande maioria, possuem boas garantias ou um bom LTV. E se você quer aprender a analisar as garantias de um fundo imobiliário de papel, por exemplo, o que é uma alienação fiduciária, o que é uma cessão de recebíveis, o que é um LTV e por que é importante ter um LTV baixo, como calcular um LTV, mas muito mais do que isso, como analisar a gestão de um fundo imobiliário de papel, como precificar, como analisar os seus principais indicadores, como identificar o comportamento de um determinado mix de CRIs, eu te convido a conhecer o Analisando Fundos Imobiliários de Papel, um guia, documento com 30 páginas, onde com 7 critérios básicos eu te ensino a analisar do zero ao avançado um fundo imobiliário de papel. Então aqui você vai entender o comportamento de FIIs high yield, high grade, middle risk, o que acontece quando um fundo imobiliário ele tem uma maior exposição ao CDI, o que acontece quando ele tem uma maior exposição ao IPCA, o que eu aprendi ao longo dos anos investindo em fundos imobiliários de papel. Eu te ensino a analisar a diversificação de um fundo imobiliário, seus principais indicadores, como, por exemplo, as garantias atreladas a um CRI, um LTV. Eu te ensino o que é um LTV e te mostro como você faz para calcular isso na prática e, principalmente, eu te ensino a analisar a gestão de um fundo imobiliário. Então, é um documento super simples, mas direto ao ponto, onde você, em um dia de leitura, se brincar, acho que não dá nem um dia de leitura, você consegue analisar um fundo imobiliário de forma bem profunda, inclusive aprendendo a fazer análises de risco e retorno. Então eu tenho certeza que após a leitura desse documento você sairá um investidor muito mais preparado para tomar boas decisões de investimento envolvendo fundos imobiliários. Se o guia faz sentido para você, o link está na descrição desse vídeo e por um valor bem acessível, apenas R$ 9,90. Voltando para as garantias do Kinea Securities, você pode ver que quase todas as garantias contam com alienação fiduciária, seja alienação fiduciária de cotas de SPS, seja alienação fiduciária de imóveis, seja alienação fiduciária de unidades prontas, construídas, enfim. Quase todos os CRIs do Kinea Securities têm algum tipo de garantia relacionada à alienação fiduciária, seja de empresas que detêm empreendimentos, seja de unidades prontas ou até mesmo alienação de terrenos, de imóveis. Então, em sua grande maioria, são CRIs que contam com um bom nível de garantia. E melhor ainda, você vai perceber que tem CRIs com baixo LTV. Isso é muito importante para quem investe em fundo imobiliário de papel. Então, você tem CRIs aqui com LTV de 50%, que é excelente. Tem CRIs que tem um LTV menor do que isso, com 40% de LTV, 48%, 38%, 42%. LTVs nesse nível aqui é muito interessante para quem investe em fundos imobiliários de papel. Então, de uma maneira em geral, as garantias dos CRIs que compõem o portfólio do Kinea Securities são garantias muito
boas e isso também diminui o risco das operações, beleza? É claro, nem sempre você vai conseguir uma carteira de CRIs que todos tenham ali um LTV de 30, de 40, de 48%, mas no caso do Kinea Securities, você vai ver que os LTVs, em sua grande maioria, conferem ao fundo imobiliário uma margem de segurança bem grande. Então, você tem CRIs com LTV de 65%, 60%, 65%, 65%, 60%. Garantias com LTV de 70% para baixo, no geral, são boas garantias, porque isso confere ali uma margem bem grande de segurança para a operação. E isso acontece majoritariamente em quase todos os CRIs do Kinea Securities. Então, esse é um outro ponto que também me agrada nesse fundo imobiliário. Analisando a demonstração de resultado desse fundo, fica claro que quase a totalidade dos seus resultados realmente advém da exploração de CRIs, seja através do recebimento de juros e correção monetária, seja através de algum tipo de reciclagem de portfólio, beleza? Bom, um outro ponto que me chama a atenção aqui é as despesas do fundo. Então, veja que as despesas do fundo estão em um nível saudável, estão em um nível ok em relação à geração de receita. E por que que eu estou batendo nessa tecla? Simples, porque tivemos, ao longo do ano de 2025, fundos de papel com um nível de despesa de 15, de 20, e teve até mesmo fundos imobiliários com um nível de despesa de 30% em relação à geração de receitas. E quanto menor as despesas de um fundo imobiliário em relação às suas receitas, significa mais dividendos no bolso do cotista e, claro, significa um patrimônio maior e uma rentabilidade maior no longo prazo. Então, é muito importante você analisar isso na demonstração de resultado de um fundo imobiliário. E nesse quesito, o Kinea Securities também passa. Outro ponto que também gosto e é uma estratégia que a gestão adota é justamente carregar essa reserva acumulada e não distribuída. Hoje o fundo tem uma reserva acumulada de 8 centavos por cota. E é muito importante os fundos imobiliários carregar essa reserva acumulada, porque em meses em que, por exemplo, no caso do Kinea Securities, a inflação ela for negativa, ou a inflação ela for menor, então, em épocas de inflação mais controlada, realmente os resultados tendem a ser menor, o fundo ele tem uma reserva acumulada que pode servir, por exemplo, para suavizar essa distribuição de dividendos. Já em termos de performance histórica, é um fundo imobiliário que não deixa a desejar. É um fundo imobiliário que supera com folga os índices inflacionários e bate também com folga o IFIX. Então, além de todos os atributos que esse fundo imobiliário possui, boa gestão, uma boa carteira, um book com bons devedores, boas garantias, é também um fundo imobiliário que entrega uma performance histórica excelente aos seus cotistas, beleza? Então, aí está a análise do Kinea Securities, esse que, na minha visão, é um dos melhores fundos imobiliários de papel que temos para o longo prazo. É um fundo imobiliário que tem uma boa gestão, é um fundo imobiliário que tem um bom book de CRIs, com uma boa alocação entre setores, com uma boa mescla entre CDI e IPCA. É um book de CRIs com bons devedores, boas garantias. Em grande parte, o LTV é um LTV baixo na maioria dos CRIs, então isso confere uma margem de segurança grande para as operações desse fundo imobiliário e, além disso, é um fundo imobiliário que tem uma boa previsibilidade na distribuição de dividendos e uma performance histórica muito boa, uma performance histórica que consegue bater os principais índices inflacionários e também o próprio IFIX. Então, por esse conjunto de atributos, é, na minha visão, um dos melhores fundos imobiliários de papel que temos na Bolsa Brasileira. É claro, isso não é uma recomendação de compra nem uma recomendação de venda do ativo, mas espero que com esse vídeo você consiga ter uma visão melhor do nosso Kinea Securities, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostaria de ver algum outro fundo imobiliário de papel sendo analisado aqui no canal, deixe a sua sugestão nos comentários. E também quero saber de você, você tem ou não o Kinea Securities na sua carteira? Bom, pelo vídeo de hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!